Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, não é, nunca foi e nunca será sobre ter coisas, mas sempre será sobre quem é você. Saber quem nós somos, saber por qual motivo nós estamos aqui nessa terra, tendo essa oportunidade de vida. Jesus, certa vez, ele disse: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava querendo falar a respeito disso? Você já pensou nisso? Mas antes eu preciso saber onde está o reino de Deus. E o próprio Jesus disse: Se alguém vos disser que o reino de Deus vem de lá ou está acolá, não acreditem, porque eu vos digo que o reino de Deus está dentro de vós. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, e ele disse: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que Jesus estava falando a esse respeito? Porque às vezes nós pensamos, dizemos e achamos que o reino de Deus está distante, está longe, está lá em cima, mas não é bem assim. Então Jesus declarou. Se ele declarou, então ele sabe do que ele está falando. Que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, eu preciso saber quem eu sou dentro desse reino. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Então, se eu me portar como alguém que está nessa terra, por acaso, eu não sei, Saulo, o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Então você precisa descobrir qual o seu papel, qual a sua função. Saulo, mas eu passo tanto problema, eu acho que eu nasci para sofrer. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. E eu vou dizer para você o porquê. Primeiro, porque Deus não cria nada por acaso. E segundo, que Deus não colocaria ninguém nessa terra para viver em sofrimento. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Porque o nosso Criador, o todo, Ele é um Deus de amor. Então, se a Bíblia, a palavra de Deus declara que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu primogênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus, se o Pai, se o Criador enviou o seu único filho para viver, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, será que ele fez isso porque ele não te ama, porque ele não quer você bem? É só pensar. É uma questão de pensar por quê? Porque o ser humano, ele tem um mau hábito de se sentir vítima, de se vitimizar. Porque para mim é mais difícil. Porque para mim sempre dá errado. Porque eu acho que eu nasci para viver um karma do passado. Eu acho que a minha vida, ela não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas não é isso. É por isso que Jesus disse: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso entender que eu preciso buscar algo. E que esse algo não está do lado de fora, que esse algo está dentro de mim. Mas o que mais nós fazemos? O que mais nós fazemos é procurar adquirir coisas. Procurar achar que se eu comprar, por exemplo, um carro novo, isso vai solucionar o meu problema.
Ah, se eu tiver a minha casa, então essa será a solução do meu problema. Isso me trará alegria. Ah, se eu largar de um relacionamento e eu começar outro relacionamento, então é isso que vai me trazer alegria. E na verdade, isso são coisas. Isso são momentos. E não é sobre você ter, não é sobre você trocar, não é sobre você adquirir, é sobre você se conhecer. É sobre você entender qual o seu papel aqui na terra. Sendo assim, coisas são as demais coisas que Jesus disse, que aquelas que vão ser acrescentadas no seu devido tempo. Mas do que adianta eu ter coisas e não saber quem eu sou, o porquê eu estou aqui nessa terra? Porque enquanto você continuar acreditando e pensando que você nasceu para sofrer, nasceu para ser infeliz, nasceu para as coisas darem errado para você, nasceu para, porque eu nasci pobre, porque eu nasci em muita dificuldade, porque eu não nasci no berço de ouro, porque o fulano é herdeiro, eu não tenho nada, para mim é só sofrimento. Não é que para você é sofrimento, é só sofrimento. É que você ainda não entendeu quem você é. E como entender se nós não temos tempo para buscar? E como entender se a nossa vida é para correr de um lado para o outro, tão somente para conquistar coisas, pagar contas e nos estressar? Quantas são as pessoas que se encontram ansiosas, depressivas, as pessoas que se encontram hoje até mesmo dizendo: para mim acabou. E eu posso chegar para você nesse dia e dizer: não acabou. Pode ser que esteja começando agora, a partir desse vídeo, a partir disso que você está ouvindo. Pode ser que você, a partir desse instante, você passe a refletir: peraí, será que ele está certo? Então, se tudo que eu preciso já se encontra dentro de mim, não está fora, e tudo que eu buscar fora, tudo que eu pensar que é, se eu comprar, se eu tiver, se acontecer, não é sobre isso. É sobre eu reconhecer, peraí, eu estou infeliz. Eu estou reconhecendo que eu estou infeliz. Então, peraí, o que me faz feliz? O que tem me feito infeliz? Por que eu estou infeliz? Às vezes tendo dinheiro, às vezes tendo o trabalho do sonho, às vezes fazendo coisas que para muitos é algo extraordinário, para muitos é algo super agradável, mas por que eu me encontro infeliz? Mediante, às vezes até na visão de muitos, tendo a vida dos sonhos. Encontramos infelizes porque não entendemos o processo, porque estamos desfocados do propósito. Nós achamos que adquirir coisas, que conquistar coisas é o principal, e a verdade não é essa. O principal é eu me conhecer. O principal é eu saber qual a minha função. Por exemplo, numa caixa de ferramentas, cada uma das ferramentas tem a sua função. Ou a parafusadeira, ela vai servir para parafusar ou para desparafusar. O martelo vai servir ali para bater. O alicate vai ter as suas funções, cada um dentro da sua função. Então não adianta o prego falar: eu vou fazer a função do martelo porque eu sei fazer bem melhor do que ele. Não adianta a parafusadeira dizer: olha, a partir de agora eu sou o alicate, eu vou fazer o que o alicate faz. Isso não vai acontecer. E se eles tentarem fazer, eles vão se frustrar. Por quê? Porque cada um
tem o seu propósito. Então, quando eu digo isso para você, você começa a entender o porquê de muitas pessoas estarem frustradas. Estão frustradas porque às vezes estão realizando o que outra pessoa disse que era uma vida dos sonhos e que você está vivendo essa vida, mas não está vivendo o seu propósito. Então deixa eu dizer algo óbvio, engraçado para você nesse momento. Então não é só sobre acordar, respirar, andar, caminhar e fazer tudo que você faz todos os dias. Não é sobre isso. É sobre você entender qual o seu papel. É sobre você reconhecer o que precisa verdadeiramente fazer para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida abençoada, para que você se sinta a cada dia mais completo, a cada dia mais entusiasmado, a cada dia mais próximo de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Sim, é sobre coisas simples, é sobre coisas que às vezes nós nem pensamos, nem imaginamos em buscar, em achar que, poxa, mas Saulo, mas por que que eu não pensei nisso antes? Não pensou nisso antes por quê? Porque está tão preocupado em ouvir outras vozes, em querer achar que a vida consiste de coisas tão complexas, tão grandes, tão absurdas, tão caras, né? Tão difíceis de alcançar, sendo que tudo que a gente precisa, tudo que você necessita, já se encontra dentro de você. E sabe por que às vezes não consegue acessar? Porque nós temos um mau hábito de não querer saber como funciona o manual. Mas como é isso? Sobre o manual? Sim, por exemplo, você agora às vezes está me assistindo pelo seu celular, ou pelo notebook, ou pela televisão. E todos esses produtos eles têm um manual de como usar. Mas me fale, você lê esse manual? Você se interessa por todas as funções que tem esse aparelho que você está me assistindo agora? Você conhece todas as funções? Você sabe mexer exatamente em tudo o que ele tem para te oferecer? Ou você sabe o que ele tem para te oferecer? Assim é a nossa vida. Assim somos nós. Nós achamos que sabemos porque já fizemos, já traçamos, mas não é bem assim. Agora eu quero te dizer algo que vai te chocar. Algo que às vezes vai fazer você colocar a mão na consciência e dizer: será? Eu vou dizer para você que por você não conhecer o manual, que por você não estar acessando o manual, você está vivendo, às vezes, 5% do 100% da sua capacidade. Você está vivendo a vida dos outros. Você está vivendo aquilo que você acha que é para você. Por isso a frustração, por isso as decepções, por isso as desilusões, por isso os fracassos. Não é porque estamos fracassando, é porque não acessamos o que precisamos acessar. Olha só para você ver o que aconteceu comigo praticamente o ano passado inteiro. O ano passado inteiro eu estava buscando a Deus e falando: Senhor, fala comigo, fala para mim o que o Senhor quer de mim. Olha, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou. E Deus me falava apenas uma frase. Deus falava assim para mim: Saulo, você precisa descansar. E eu falava: poxa, descansar?
mas eu não estou nem cansado, eu não estou nem fazendo tanta coisa. E Deus está falando isso para mim, Saulo, descansa em mim. Saulo, você precisa descansar. E quanto mais eu ouvia Deus falando isso, mais eu me cansava. Mas por que eu me cansava ainda mais? Porque eu entendia da maneira que eu queria entender. Eu achava que descansar era eu deitar, era eu dormir, e na verdade não era sobre isso que Deus estava falando. Deus estava falando para mim aquietar minha alma, para mim descansar nele, esperar nele, para mim começar a entender que os meus planos, os meus desejos, os meus propósitos, muitas das vezes nem passavam perto do propósito da minha vida. Porque às vezes nós queremos tantas coisas, às vezes nós queremos fazer, realizar, mas eu tenho força, mas eu tenho ânimo, e é a mesma coisa de nós corrermos atrás do vento. Quantas pessoas estão se sentindo assim nesse exato momento? Então, se você corre atrás do vento, você nunca vai alcançá-lo. Você nunca vai conseguir pegá-lo, você nunca vai conseguir ter ele. Mas se você parar e você permitir que o vento te toque, então você vai entender que não é sobre você correr, não é sobre você se esforçar, não é sobre você, planejar, traçar, sobre você dizer, não, agora eu sei como fazer. Para você alcançar o vento, você precisa parar, soltar, se desarmar e tão somente sentir o vento te tocar. Então nós corremos atrás de tantas coisas. Então nós nos fadigamos com tantas coisas. E a verdade às vezes é só uma. É permitir-se, é se permitir em ser tocado. É parar para entender o processo. O descansar no Senhor é você tão somente entender que não é do seu jeito, que não é como você pensa, que não é como às vezes os outros estão falando ou achando que é a vida dos sonhos. Às vezes você tendo uma vida tão mais simples, às vezes não é o sonho dos outros, mas às vezes é a realização que você tanto busca. Então, descansar do Senhor, sabe o que significa? Significa você deixar de ouvir muitas vozes. Significa você deixar de pensar naquilo que você não tem e passar a pensar naquilo que você é. Ou pelo menos tentar começar a descobrir quem é você. Por que será que eu estou aqui nessa terra? O que eu faço? O que eu faço que eu me sinto bem, que eu me sinto realizado, que eu me sinto feliz? O que eu faço que alcança pessoas, que alcança vidas, que marca vidas? Jesus também nos disse que é muito melhor dar do que receber, que é muito melhor estar na condição de oferecer do que de receber. Porque todo aquele que dá, ele recebe. Eu acredito que é o primeiro a receber. Porque o nosso maior papel aqui nessa terra, aí eu vou começar a falar para você agora, para você começar a pensar sobre isso. Nosso maior papel aqui nessa terra é servir. É servir, é se doar, é alcançar pessoas através daquilo não que nós temos,
mas daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos chamados para fazer segundo o propósito. Jesus também falou muito para os seus discípulos sobre o partir do pão. E muitas pessoas interpretam isso como comida, como comer. E na verdade, o partir do pão, sabe o que é? Comunhão. É estarmos juntos. Porque pessoas juntas, pessoas unidas, elas são a união de um propósito. Elas vão se unir para que um propósito ainda maior venha se concretizar. Enquanto nós não entendemos isso, que o que verdadeiramente importa é a conexão de propósitos, nós vamos continuar frustrados, correndo atrás do vento. Então, para finalizar essa minha reflexão desse dia, a vida é como se fosse uma construção. Uma construção começa a partir de um desenho que um arquiteto ele faz, traçando ali como vai ser a parte da base, depois desenhando como vão ser os cômodos, qual vai ser o projeto. Então tudo se inicia através de um projeto. Mas para concretizar, cada um tem que assumir a sua função. É como o nosso corpo tem um órgão específico para cada necessidade dele. Então entenda, você sozinho, você não vai conquistar muitas coisas. Medite nisso que você ouviu aqui nesses minutos. Medite sobre isso, procure entender quem é você, qual a sua função, qual o seu propósito, qual o objetivo de você estar aqui nessa terra. O que você pode fazer para acrescentar na vida do teu irmão? Como você pode, enfim, ajudar? Como você pode, enfim, a partir do instrumento que você é, como você pode impactar a sua volta, no seu trabalho, naquilo que você tem executado. Faça coisas que realmente venham te completar e assim você será feliz. Pois a felicidade, ela nunca vai ser consolidada em você ter coisas, em você adquirir coisas. Mas a felicidade, o que vai trazer a felicidade para você é você saber quem você é. Principalmente, saber quem você é em Deus. Saber que Deus, sim, te colocou aqui nessa terra com um plano, com um objetivo em favor dele. E quando você passa a olhar com esses olhos, com essa visão, você entende que não é sobre ser servo, é sobre ser filho.